Bom dia, igreja. Que o Senhor Deus seja louvado aqui essa manhã. É um prazer estar aqui novamente. Hoje é domingo, dia 9, de fevereiro. Nós começamos algumas aulas, algumas palavras sobre esse tema aí, a autoridade das Escrituras, no domingo passado. E somente pela graça e misericórdia do Senhor, eu estou aqui à frente desse estudo, pedindo para que o Espírito Santo venha sobre mim, venha sobre todos nós, e que Ele possa nos iluminar, para que a gente compreenda verdadeiramente a importância das Escrituras, a autoridade das Escrituras, e em especial, o porquê nós devemos confiar nas Escrituras Sagradas, porquê nós devemos confiar na Bíblia. Eu tinha feito aqui, como eu disse, quem não estava aqui, eu tenho certeza que é a minoria, no domingo passado, por favor, levanta a mão. É bastante gente, Então, eu acho que já está aí no canal da igreja, no YouTube, a aula passada. E a gente foi nesses pontos 1, conceitos de Escrituras Sagradas e a sua autoridade, o que são as Escrituras Sagradas, o que é Bíblia, o que é Palavra de Deus, a diferença ou não entre esses termos. Autoridade, qual é o conceito, o que a gente pode entender por autoridade, por que a autoridade bíblica, a autoridade das Escrituras Sagradas é tão importante para nós. Nós vimos também esse fato que as Escrituras, item 2 ali, afirmam a sua própria autoridade, e nós falamos bastante do que é a revelação de Deus. A gente sabe que a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, são a exposição da verdade, é a revelação que Deus faz de quem Ele é. E nisso nós encontramos verdadeiramente quem nós somos e quem nós devemos ser diante de quem Deus é. Um Deus santo, justo, poderoso, bom. Essa revelação, essa exposição da verdade, nós vimos que ela pode ser uma revelação geral nas coisas criadas. Romanos 1, versos 18 a 21, ali a gente falou um pouco de Agostinho, falamos que é uma revelação por vestígios, demos o exemplo aqui, eu vou falar algo que foi engraçado no domingo passado, eu espero que suscite aí a curiosidade de vocês, para que vocês assistam o vídeo. A revelação geral, ela dá uma ideia de Deus, mas ela não é suficiente para que nós venhamos a conhecer verdadeiramente aquilo que Deus revelou de si mesmo. Isso só é possível, a suficiência da revelação de Deus, nós vamos encontrar na revelação especial. Obrigado, irmão. Na revelação especial, da qual nós falamos também. São os dois tipos de revelação, geral e especial. Falamos também do processo de inspiração, o theopneumos, o que vem a ser a inspiração, que é o processo através do qual essa mensagem, essa exposição da verdade chega até nós. Vimos alguns versos bíblicos aqui, 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1, 20, 21, falamos de 1 Tessalonicenses 2, 13, falamos também de alguns trechos, de alguns textos bíblicos do Antigo Testamento, Neemias 9:30, Zacarias 7:12, tudo isso está na aula passada. E a gente disse que a inspiração é o soprar de Deus, é o respirar de Deus, nos trazendo a convicção plena, o testemunho do Espírito Santo, de que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus e nem ela se transforma em palavra de Deus, ela é, propriamente dita, a palavra de Deus. E aí, o pastor Alcides fez algumas intervenções, todas muito bem-vindas, fiquem à vontade, da minha hora que vocês quiserem me interromper, eu passo o microfone aqui para vocês, porque estamos todos juntos aqui para aprendermos mais da palavra de Deus. Podem ter certeza que o fato de eu estar falando aqui, eu estou aprendendo mais até do que vocês. E devido a essas intervenções do pastor Alcides e algo que ele falou no culto à noite aqui também, eu fiz uma retificação do nosso plano de voo. O item 4 não seria esse que eu coloquei ali agora, e a gente vai começar essa aula a partir disso aí. Por que crer na Bíblia? Depois de eu dizer aqui e responder, tentar responder, por que a Bíblia é confiável, por que ela traz consigo essa autoridade, já que a origem dela é Deus, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, E por que essa Bíblia que os senhores e as senhoras têm na mão, a Bíblia
protestante e não a católica. Porque os 66 livros, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo, por que a maioria dos livros apócrifos, a gente falou de apócrifos, pseudepígrafes, foram rejeitados e não compõem o cânon sagrado da Bíblia protestante? Tudo isso nós vamos ver aqui nesse item, por que crer na Bíblia. E aí a gente continua, a partir do próximo domingo, falando ainda do problema da autoridade das Escrituras, o ataque que a Bíblia vem sofrendo desde que é Bíblia, né, e desde antes mesmo, a defesa da autoridade das Escrituras. Nós vamos nos referir a 2 documentos, a Confissão de Westminster e a Declaração da Inerrância Bíblica de Chicago. Vamos falar da principal função das Escrituras e, finalmente, fazer uma análise textual destes trechos bíblicos e versos bíblicos que já referimos no domingo passado. Por fim, e ao cabo, as implicações decorrentes da autoridade das Escrituras Sagradas. Então, eu vou passar aqui um pouco mais rápido. Ó. Tudo isso aqui foi o que a gente voou aqui, né, na aula passada. Os textos, tá? E aí a gente vai chegar aqui no item 4, para a gente ir diretamente ao ponto, ao que interessa para hoje. Pronto, está aí, ó. Por que crer na Bíblia? Eu penso, deu um probleminha aqui no meu, mas eu vejo por ali. Eu penso que já foi efetivamente explicado, já foi efetivamente comentado o porquê da Bíblia ser confiável, o porquê nós devemos crer na palavra de Deus. Mas nós vamos reforçar exatamente em função do que o pastor Alcides colocou no domingo passado. A Bíblia, ela própria, afirma, ela dá um testemunho de si mesma, ela afirma ser a palavra de Deus, vinda de Deus, soprada, isso que é inspiração, pelo Espírito de Deus, aos homens, aos autores bíblicos que escreveram, de fato, a Bíblia, né, movidos pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia ela não foi dada por vontade humana e nem ela é fruto de fábulas engenhosamente inventadas, é o que está lá nos versos, né, por homens. Ela é a palavra enviada por seu Espírito, a palavra de Deus é enviada por seu Espírito. Aí vocês vão dizer assim, mas aí você está simplesmente dizendo o que 2 Timóteo 3,16, aqui está mais fácil, o que 1 Pedro 1,21, o que Zacarias 7,12 e Neemias 9,30 falam. Sim, mas é uma questão de fé. Uma das primeiras coisas que a gente precisa deixar claro aqui, é que esse tema, autoridade das Escrituras, é um tema da apologética. O que é apologética? É uma área da teologia em que nós defendemos com razões, explicamos a nossa fé, defendemos a fé por argumentos racionais. Então, se ela é uma questão de fé, uma questão apologética, obviamente ela não é uma questão de prova. A gente não tem como provar que Deus é e a sua palavra é verdadeira, confiável, etc. Mas a gente tem esse testemunho do Espírito Santo, a história confirma, a profecia e várias outras evidências ou provas da inspiração, nós vamos ver, já vimos semana passada e vamos continuar vendo hoje. Mas, se a gente perguntar para um ateu, assim, se o ateu nos perguntar, melhor dizendo, prova que Deus existe. Eu não tenho como provar, você não tem como provar. Nós sabemos que ele existe. Mas nós podemos devolver a pergunta, né? Prova que Deus não existe. Nós sabemos, então, que Deus é. Quando a gente fala de existe, Deus existir ou não, eu estava conversando com o Wanderson, né? A gente está conversando com um ateu, né, Wanderson? A gente está fora dos muros da igreja. Porque entre nós sabemos que Deus é. Deus é significa que ele está fora da linha do tempo. Deus é atemporal, Deus é eterno, é um ser incriado. E é por isso que a gente diz que Deus é e que não Deus existe. Mas se ele é e se diz verdadeiro, e a gente viu versos da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, onde Deus se auto-intitula Deus verdadeiro, o único Deus da verdade, forçosamente, a Bíblia, que é a revelação dele, o testemunho de si mesmo, também é verdadeiro, porque se Deus é verdadeiro, o que ele fala de si mesmo tem que ser também verdadeiro e confiável. Por isso, nós podemos, eu, vocês, todos, crer na Bíblia e acreditar na Bíblia como a palavra de Deus.
Aí vocês vão dizer, mas isso aí não sei se a palavra é essa, me esqueci agora se é tautologia ou não, mas é um argumento, uma falácia da circularidade. Muitos vão dizer o seguinte, olha, está usando a própria Bíblia para justificar ela. Sim, mas aqui isso é possível, porque quando a gente fala de Deus, a gente está falando do fundamento último, da razão primeira, das causas, ou da causa de todas as demais causas. Então aqui não tem problema nenhum a gente dizer isso, mas é preciso ficar claro para nós que a autoridade ela está em Deus, né? Deus dá um testemunho de si mesmo, aí é a autoridade das Escrituras. Então Deus diz, as Escrituras dizem, e aqui que vem o importante, e a igreja deve dizer. Quem tem autoridade sobre a Bíblia não é a igreja. A autoridade da igreja é que vem da Bíblia, que por sua vez é a revelação de Deus. Então a gente tem que olhar mais ou menos assim, ó, Deus, Escritura Sagrada, igreja. Porque a igreja, e era nesse caminho que eu estava caminhando, a minha abordagem, ela tem uma disciplina eclesiástica, ela tem uma prática que deve corresponder à Bíblia, que por sua vez é a revelação de Deus, é a palavra de Deus. Então não é o contrário. A igreja não pode se, digamos assim, arvorar ou se intitular dona da Bíblia. Ela não tem o poder de mudar a Bíblia, e não foi ela quem nos deu a Bíblia. Vamos deixar mais ou menos isso aqui claro hoje. E aí eu coloquei ali, ó, que no mundo de hoje, o secularismo, né, tudo que é fora da fé, do campo da fé, relativiza a verdade, não aceita absolutos, e a Bíblia é vista como mais uma forma de ver o mundo, entre aspas, né, no linguajar popular, uma filosofia. A sua autoridade divina, dizer que ela é a palavra de Deus, para muitos que não conhecem a Deus, isso é completamente ignorado, isso é completamente relevado a segundo plano. E esse pensamento, hoje, relativo, que endeusa, vamos dizer assim, a ciência, o dinheiro, o poder, ele não trabalha com verdades absolutas, porque tudo precisa de prova, tudo precisa de evidência. Na filosofia tem até uma linha de pensamento que é o evidencialismo. Não dá para ficar abrindo janelas aqui, mas a gente quer crer que no mundo de hoje, a Bíblia não é aceita como a palavra de Deus. Então ela precisa, e nós precisamos, reforçar e sermos treinados a expressarmos fora da igreja as razões, como 1 Pedro 3,15 diz, as razões da nossa fé. Por que eu devo confiar na Bíblia, se ela foi escrita por homens? Como eu posso ter, e aí o raciocínio é mais ou menos assim, ó, é uma linha de argumento, né? Eu preciso de algo que dê dimensão de sentido à minha existência. Se eu existo, eu estou olhando para cada um de vocês, se eu descer aqui, eu dou um abraço em cada um de vocês. Nós somos, é fenomênico, é material, é real, como a gente costuma dizer. Mas se isso deve ter algo por trás disso. Porque hoje eu estou aqui, amanhã ou depois, né? Eu seguramente mais cedo do que os mais novos, né? Mas amanhã ou depois, nós ainda estaremos aqui, mas viremos a não estar mais. A única certeza que a gente tem na vida é de que nós vamos morrer. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, não nos foi revelado, mas a gente vai morrer. E a gente precisa dar um sentido à nossa vida, um sentido existencial, uma dimensão do nosso propósito. O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós nascemos? Qual é a nossa missão e propósito aqui? E quando a gente morrer, para onde a gente vai? A gente vai para algum lugar? Existe vida após a morte? E aí a gente pode partir de alguns pressupostos. Ou a gente busca pessoas, ou coisas, ou documentos, ou livros, para revelarem isso para nós. E aí a gente pode ir lá para, como eu digo aqui, né, uma pessoa, um guru, uma filosofia, um livro, uma religião. Tudo isso busca dar essa dimensão, busca explicar, busca dar algum tipo de sentido à nossa existência, à nossa vida. E aí as palavras que a gente costuma, as indagações que a gente costuma fazer, são exatamente essas, né? Como eu posso ter certeza que a Bíblia é essa minha referência? Como eu posso ter certeza que a Bíblia é quem vai me dar essas respostas, vai me explicar quem eu sou, porque eu nasci, o que eu estou fazendo aqui, e para onde eu vou depois de morrer, né? E aí, nós que somos cristãos, e aí eu volto para o argumento de autoridade, e é de fato um argumento de autoridade, mas é pela fé, que as Escrituras são a palavra de Deus, e elas não são a forma como ela foi
forjada, revelada e dada, entregue aos homens, vai demonstrar isso para nós, elas não são opiniões, elas não são filosofias, elas não são ideias e nem coleção de pensamentos. Dizer que a Bíblia tem autoridade é mais ou menos isso que eu já expliquei, né? A gente precisa dar sentido à nossa vida, à nossa dimensão existencial, o que basicamente é responder a essas questões fundamentais. Então a gente responde isso baseado numa pessoa, num documento, num registro histórico ou em livros sagrados. E a Bíblia é o livro sagrado que afirma vir de Deus, afirma ter sido escrita por homens, mas homens que foram separados para esse fim, para esse propósito, falaram da parte de Deus mediante a interveniência, a intercessão do Espírito Santo. E aí, a gente vai aqui para um trecho, que eu vou ler aqui, está bem pequenininho. Ali, vocês me perdoem, ainda não consegui aprender a melhorar os slides, né, as transparências, mas assim, eu separei esse trecho, esse pequeno dizer aí do Franklin Ferreira, que tem livros que eu gosto muito, Pilares da Fé, é um dele, Credo dos Apóstolos, quem já leu, quem já teve oportunidade de manusear, são livros belíssimos. E ele diz aqui, ó, entendo que afirmar a existência de um Deus eterno, que se revela a nós na Sagrada Escritura, é a única forma racional de viver. Se abandonarmos essa crença, o que nos sobra? É quase um argumento às avessas, né? Teremos filósofos escrevendo seus textos e alunos reproduzindo as ideias desses mestres, dando destaque a autores e textos como se fossem intocáveis e inquestionáveis. O que é mais racional? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer e a gente deve jogar para os ateus. Crer que há um Deus nos céus que criou todas as coisas, vem até nós e se revela em palavras que qualquer pessoa pode entender ou crer que um ser humano como nós, como todos, com todos os seus erros e contradições, possa escrever um livro que ganhe um caráter de transcendência e se torne um padrão inquestionável para julgar toda a criação. Ou seja, é melhor a gente crer numa religião que é uma construção humana, uma construção cultural, ou é melhor a gente crer em algo que veio do céu? O cristianismo é a única religião, é a única revelação de alguém que veio do céu para a terra, que encarnou. A redenção só existe na fé cristã. Então, assim como Franklin Ferreira, eu prefiro crer nesse Deus dos céus que criou todas as coisas, sem dúvida nenhuma, né? O que, afinal, faz mais sentido? Depositar a fé em um ser humano cujos escritos se arrogam chaves transcendentes para interpretar toda a história, ou em um Deus infinito e pessoal que vem a nós balbuciando palavras que uma criança pode entender, que até uma criança pode entender, né? Dando-nos direção para a vida? Ora, quer me parecer que é a atitude mais inteligente, é a atitude mais sensata. Quando afirmamos a Escritura como única palavra de Deus e o fato de ela ser inspirada, inerrante e infalível, estamos afirmando desse modo que temos o único fundamento racional para interpretar a vida. Eu gosto disso. É um fundamento racional para interpretar a vida, porque a fé, ela também tem um conteúdo racional. A gente confia, e fé é confiança, naquela Bíblia judaica que eu entreguei para os senhores aqui no domingo passado, a gente não vai encontrar a palavra fé lá. A Bíblia judaica só traduz para confiança. Então, fé é confiança, né? É certeza das coisas que se esperam, a firme convicção dos fatos que se não veem, como está lá em Hebreus 11:1, é a certeza inabalável do cumprimento das promessas de Deus e viver em função disso, como Martinho Lutero dizia, mas tem um conteúdo racional, porque eu não consigo confiar em uma pessoa se eu não a conhecer primeiro. Então, isso aqui me parece também extremamente relevante, né? Onde que eu parei aqui? Tá. Se abrirmos mão das Escrituras, ficaremos apenas com a contradição e a falta de significado da existência, porque nós vamos nos basear em homens, nós vamos nos basear em algo que nós sabemos, que nós conhecemos a nós mesmos, que é falível, que é imperfeito, que é alcançado, para falar uma linguagem mais crente, vamos dizer assim, pelo pecado, que contaminou toda a criação, que contaminou a perfeição. O único homem perfeito criado por Deus foi Adão. E depois que o pecado entrou na humanidade, o Romanos explica isso, contagiou todo mundo, né? Mas enfim, vamos passar. Vamos passar. E aí, mais uma que eu acrescentei dele aqui, ó,
que é de outro livro, esse eu acho que é do Credo dos Apóstolos. A Escritura é a palavra de Deus. Os credos de confissão e confissões são a resposta de fé à revelação de Deus na Escritura. Então, observe a importância do que eu falei no início. Ó. Revelação de Deus. Ó, quem tem autoridade originária, suprema e por si só. Revelação dele, Escritura. Escritura. E aí a igreja vem e faz o quê? Confissões, credos, a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje ainda, dizendo que essa palavra de Deus, porque ela proveio de Deus, ela é infalível, ela é inerrante, ela é confiável, ela é verdadeira, porque Deus é verdadeiro. Então, é apologética? É apologética. Aí vocês vão dizer assim, ó, poxa, mas se é apologética, como é que eu sei que esse texto, se é um ateu, né? Se é alguém que não tem o testemunho do Espírito Santo, se é alguém que ainda não viveu uma transformação operada pelo ato verdadeiramente de você se arrepender, o dom do Espírito Santo te alcançar, que é a fé, e a gente entregar a nossa vida ao Espírito Santo, o amor de Deus, Romanos fala, é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos é otorgado. Quando a gente tem o Espírito, a gente não tem dúvidas nenhuma disso, mas um ateu tem. Então, e muitas vezes ele questiona a nossa fé, mais do que nunca nos tempos atuais. Então a gente precisa dar argumentos que estão na Bíblia, mas a gente precisa cotejar esses argumentos com algo fora da Bíblia, para não cairmos naquilo que muitos vão nos acusar, como eu disse, numa falácia da circularidade, numa tautologia, num argumento em si mesmo, enfim. E aí, eu não vou me demorar aqui, porque senão eu não consigo vencer o tempo hoje. Mas a gente já falou na aula passada das reivindicações que os autores do Antigo Testamento faziam da inspiração. Quando eu falo inspiração, é Deus soprando. É a mesma coisa que dizer que é sagrado, porque nós sabemos, Deus é santo, veio de Deus, foi soprado por Deus. Então, se é inspirado, se é canônico, se é sagrado, é tudo a mesma coisa, é revelado. É tudo, basicamente, né, guardadas as devidas proporções, a gente pode entender da mesma forma. E aí os textos do Antigo Testamento, que a gente já falou, Zacarias e Neemias, são só exemplos, tem vários outros, falam dessa reivindicação de que esse texto é a palavra de Deus que foi soprada, revelada, dada aos homens. No Novo Testamento também, 2 Timóteo, 2 Pedro, 1 Tessalonicenses e vários outros, mas esses são os mais usados pelos teólogos e estudiosos. Aí vem algo que eu acho fantástico, deixa eu acompanhar aqui os meus alfarrábios aqui, ó. Jesus dá um testemunho sobre as Escrituras. João 5,39, as Escrituras dão um testemunho de mim, mas vocês erram, ele dizendo aos fariseus ali, né, ou saduceus, se não me engano, não me lembro agora, mas vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Ele está dando um exemplo vivo disso. Lucas 24:44, se não me engano, é aquele texto que ele fala da lei, dos profetas e dos salmos. Lembra da Bíblia hebraica? Você tem a lei, é a Torá, né? O Pentateuco cristão é o primeiro bloco. A Bíblia hebraica, ela inverte, na realidade nós é que invertemos, antes dos escritos vem os profetas e depois vem os escritos. Por isso que Jesus, em Lucas 24:44, caminho de Emaús ali, falou lei, profetas e salmos, né? E Lucas 18:31, vamos ler um aqui, para não ficar só no... Vocês fiquem à vontade. Então, o pastor Alcide sentou lá atrás hoje, será que é porque ele não vai fazer nenhuma pergunta? Fica à vontade, viu, pastorzão? Se o senhor quiser perguntar, eu lhe passo o microfone, ou contribuir. Lucas 18:31, fala assim, ó. Lucas 18:31. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas. Ou seja, o que iria se cumprir, já estava escrito na revelação através dos profetas, que são do Antigo Testamento, no tocante ao Filho do Homem. E mais, a gente pode falar, não vamos nos demorar também nisso, de várias, eu coloquei só Daniel aí, sermão profético, mas Jesus fala de Jonas, Jesus fala o tempo todo que as Escrituras dizem isso, aquilo, outro, eu, porém, vos digo, ele reinterpreta o Sermão do Monte, essa reinterpretação magnífica, na Mateus 5, 6 e 17, está em Lucas também. Quer dizer, tudo isso são evidências internas. Os livros do Antigo Testamento, os autores do Novo e o próprio Senhor Jesus. Quando a gente olha para o Senhor Jesus e olha e vê que ali é a referência, é padrão, Jesus é Deus, ninguém tem dúvidas disso aqui nessa igreja, então a gente pode atestar a autoridade, a confiabilidade, porque aquele
que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, que tomou a forma de um corpo de pecado, porém sem pecado, cumpriu a risca e disse que as Escrituras se cumpririam. Ou seja, a profecia escreve a história é contada na Bíblia antes dela acontecer. Isso é uma evidência fantástica. Mas tem várias outras. Por exemplo, a preservação do texto bíblico. Eu coloquei ali, imperador Diocleciano, em 303 depois de Cristo, perseguição forte, institucionalizada, depois da perseguição pessoal e quase ali temperamental, vamos dizer assim, de Nero, em 68, aí você tem algumas perseguições que são institucionalizadas aos cristãos pelo próprio Império Romano. E Diocleciano tentou dizimar verdadeiramente e queimar todos os livros da Bíblia. Não conseguiu. Fora os manuscritos do Mar Morto, a gente já falou um pouco aqui na aula passada. Então, essa preservação de textos, e aí eu coloquei aqui, eu estava falando até com o Wanderson mais cedo hoje, né? O Novo Testamento, conferi o número, são 5.686 cópias, mais ou menos, que retratam com fidedignidade os textos mais antigos que a gente tem acesso. Então, a preservação do texto bíblico é algo que só pode vir de Deus, é algo que é sobrenatural. Não dá para crer que isso não seja um testemunho a favor da inspiração do texto bíblico, né? E aí, vamos lá. Isso aqui eu tenho certeza que o Wanderson gosta muito, porque a gente estava conversando antes, né? A ciência revela, a mais não poder, a veracidade, o fato de ser confiável, o testemunho bíblico. Porque, na realidade, a ciência está atrasada em relação à Bíblia. E aí eu gosto desse livro que eu vou fazer circular aqui para vocês. Vou deixar o Wanderson por último para chegar até lá, ele vai ficar... a gente já estava conversando ali sobre esse livro aqui. Tem um autor que eu gosto muito, é um suíço. Ele é músico, os músicos são diferenciados. A gente viu por esse louvor aqui, por essa adoração magnífica nessa igreja, né? Parece que tem uma sensibilidade a mais, né? Ele é músico, ele é teólogo, ele é especialista, Roger Libby, ele é especialista em línguas bíblicas, o hebraico, o aramaico, o grego, e ele é simplesmente mestre e doutor em escatologia bíblica, em teologia, etc. É um cara fantástico, professor de arqueologia da universidade lá no Oriente Médio. Ou seja, é um cara que poucos falam dele, eu acho que o pastor conhece, né? Tem um livro chamado Salvador Prometido, que é um livro fantástico, também um livro fininho, e neste livro aqui, ele demonstra que a ciência está atrasada em relação à Bíblia. Só para vocês terem uma ideia, o livro fala assim, este livro trata de uma comparação entre a Bíblia e a ciência. Inúmeras descobertas da pesquisa moderna não eram de fato novas, elas já podiam ser encontradas na Bíblia há séculos. Uma série de exemplos selecionados ilustram isso nessas páginas. Então ele vai dar exemplos para vocês terem uma ideia. Esse livro, a metodologia é toda assim, numa página do livro, ele fala aqui, por exemplo, Jeremias, como não se pode contar o exército de estrelas dos céus, Jeremias 33, 22. Gênesis 15, 5 fala, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Aí ele explica na outra página aqui, que a Bíblia afirma expressamente que é absolutamente impossível para o ser humano descobrir a real quantidade de estrelas existentes. Desse modo, nos anos passados, essas afirmações bíblicas estavam em contraste com a ciência. Galilei, em 1610, foi o primeiro homem a direcionar um telescópio para o céu. Ele chegou à conclusão de que poderia haver em torno de 30 mil estrelas. No decorrer dos anos, no entanto, os telescópios foram aprimorados. Hoje, o número estimado de estrelas no espaço sideral pesquisado gira em torno de 10 a 22. Algarismo 1, seguido de 22 zeros. Ou seja, é impossível contá-las. Por força do aprimoramento tecnológico, dos instrumentos, no caso aqui um telescópio, a gente pôde constatar, depois de muito tempo, o que a Bíblia já dizia, que é impossível contar as estrelas. E aí, não só esse, mas são vários, eu não vou também me demorar, mas tem uns aqui que a gente não pode deixar de ler, tem um de Davi aqui que eu acho maravilhoso. Mas, por exemplo, Jó 28, 25, quando Deus regulou o peso do vento. No ano de 1643, o matemático e físico italiano evangelista Torricelli desenvolveu o barômetro. Assim, ele conseguiu provar que o ar, de fato, tem peso. Através disso, ele confirmou, entre outros, o trabalho preliminar de Galileu. Galileu, por esse peso do ar, da atmosfera, somos submetidos a uma enorme pressão, e por aí vai. Ou seja, é a ciência, o tempo todo, confirmando
aquilo que nós, que temos a revelação de Deus, já sabíamos. Já sabíamos. Galileu é tão impressionante que ele, na linha de Copérnico, né, me corrijam aí os estudantes, se eu estiver falando errado aqui, que eu não me lembro direito. Mas, assim, no início, ele sustentava uma coisa, mas depois ele sustentou, efetivamente, que a Terra é que girava em volta do Sol e não ao contrário. E aí ele foi condenado, quase execrado, e depois a igreja teve que se retificar, se retratar, porque ele se provou ao fim e ao cabo certo, né? Então, a ciência é uma evidência fantástica, assim como a arqueologia, do que a Bíblia já diz, do que a Bíblia já nos contava. O cumprimento das profecias, são mais de 300 profecias sobre Cristo e mais de 200 sobre a história mundial. 175 profecias escatológicas do fim dos tempos. Tudo isso já se cumpriu. Se a gente pegar as 300 profecias messiânicas, é só ver, ninguém tem mais dúvida do Jesus histórico. Tem testemunhos de Flávio Josefo, de Caio Tácito, dos historiadores da época. Ninguém duvida, na arqueologia, na história, na ciência, da existência de um nazareno, do Jesus histórico. O que se vai discutir ou não é se ele era Deus, isso é outra discussão. Mas a existência de Jesus, ninguém duvida. Então, tudo isso a Bíblia já dizia, e tudo isso a gente já sabia por conta da revelação. Tudo sem falar no sensus divinitatis, ou no testemunho do Espírito Santo, sobre o qual nós já falamos também no domingo passado. E aí eu me referi a esse autor aqui, Alvin Plantinga, vou circular para vocês também aí. Esse aqui é um resumo de uma obra muito maior dele, que esse aqui é intitulado Conhecimento e Crença Cristã, que ele sustenta. Esse é um teólogo americano, ele está vivo, e esse cara, ele foi um dos maiores autores das teodiceas. Ele praticamente, a filosofia entende, a filosofia analítica, né, que ele resolveu o problema do mal. Então, hoje, nós enfrentamos muitos argumentos de ateus, dizendo o seguinte: olha, mas se Deus é bom, por que tem fome na África? Por que tem guerra no mundo? Por que há tanto mal? Por que uma criancinha é estuprada? Então, por que o ser humano é tão corrupto, é tão degenerado? Cadê Deus nessa história toda? Esse cara traz argumentos fantásticos e avalizados pela filosofia para defender exatamente esse testemunho do Espírito Santo, aquilo que nós já sabemos. Mas vamos prosseguir. Então, o testemunho interno do Espírito Santo, aqui eu acho que eu já passei, né? Deixa eu ver aqui. O testemunho interno do Espírito Santo ilumina o crente de modo que ele saiba que as Escrituras são a palavra de Deus. 1 Coríntios 2, versos 4 a 14, já falamos aqui também. E os apóstolos, gente, os primeiros mártires, Estevão, que foi o primeiro mártir, Atos 7, a defesa dele ali, esses caras deram a vida por algo que eles criam, e está aqui, nos alcança até hoje, que era o quê? Verdade, que era verdade. Jesus Cristo, ou ele era, tem um livro muito bom que eu gosto, foi um dos primeiros livros que eu li na minha conversão também, chamado, agora eu esqueci, Josh McDowell, o carpinteiro, é isso? Acho que é o carpinteiro. Como? Mais que um carpinteiro, obrigado, me esqueci aqui, deu branco. Josh McDowell, ele diz o seguinte, ou esse nazareno era doido e ninguém mais estaria falando dele hoje em dia, ou ele realmente é aquilo que ele afirmava ser, Deus. Deus. Então, assim, são tantas as evidências que a gente podia ficar, de fato, muito tempo aqui falando. Mas como nós não temos esse tempo todo, vamos aqui para o que interessa. No Antigo Testamento, a existência de Deus ela é pressuposta. A palavra de Deus, no Antigo Testamento, já parte do pressuposto, né? No princípio, Bereshit Barak Elohim, é assim, pastor Cid, não é isso? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quer dizer, nem se cogita de dizer quem é Deus e provar. Já se parte do pressuposto de que Deus é. Ou, para quem não crê, que Deus existe, como se ele tivesse dentro da linha do tempo e do espaço. Então, o Antigo Testamento, que é a revelação de Deus para o homem, nem cogitava dessa discussão. Essa discussão, ela começa mais à frente. Com relação, inclusive, à inspiração no Antigo Testamento, a gente já viu, os autores do Novo Testamento, Jesus, tinham as Sagradas Escrituras como a palavra confiável, inerrante, infalível e verdadeira de um Deus verdadeiro, tanto que não poderiam ser revogados. E aí o próprio pastor Alcides trouxe aqui
na semana passada, 2 Pedro 3, 15, 16. Eu vou ler de novo aqui, ele leu, mas para os que não estavam presentes, Pedro vai dizendo assim, o seguinte, que até nas demais escrituras, que chama os escritos de Paulo de coisas difíceis de entender, e diz que são as demais escrituras. Então, a gente tem um exemplo vivo aí no Novo Testamento das escrituras, das cartas paulinas, né, que vieram ao longo, inclusive, antes dos evangelhos. Diz assim, ó, se tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ou seja, aqui a gente tem um exemplo de Pedro, falando das demais escrituras. Então aqui entra tudo, né, de algum modo, no bolo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Já no Novo Testamento, existe uma subordinação voluntária do Filho de Deus, nós vimos, do Senhor Jesus, às Escrituras Sagradas, bem como os autores bíblicos, aos textos do Antigo Testamento. Os livros do Novo Testamento têm essas reivindicações de autoridade divina. Tanto isso é verdade que a igreja fazia circular, nos primeiros séculos, ali o cristianismo histórico ou primitivo, os primeiros séculos da era cristã, tem um livro muito bom também, que fala a era, cristianismo através dos séculos, né, que trata dos primeiros séculos do cristianismo, é muito interessante também. Ele fala exatamente que os livros eram colecionados, eram referidos como escrituras inspiradas, quer dizer, ninguém tinha dúvida, ninguém colocava essa questão de inerrância, de infalibilidade, de ter sido uma palavra dada por Deus. E aí eu gosto desse texto de Daniel, eu vou colocar ele aqui, ó. Eu gosto desse texto de Daniel, parece que não tem nada a ver aqui, mas está falando de ciência, né? Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Semana passada eu li Romanos 11:33, aqui eu acho lindo, mas nesse texto aqui, a gente vê que fé e ciência se completam. É impressionante, tem muitos filmes interessantes, para aqueles que gostam de filme, tem um filme chamado Em Defesa de Cristo, é uma história verossímil, de um jornalista famoso, editor do Washington Post, um jornal importante, estadunidense, em que ele resolve, eu vou contar um spoiler aqui do filme, porque o filme é bastante antigo, a mulher se converte por várias circunstâncias, e ele resolve desconstruir a fé da mulher. Então, ele, como jornalista que começa a pesquisar, um jornalista investigativo, vai estudar, o que acontece? Vira pastor. É ele que se converte. Ao tentar desconverter a mulher, ele acaba se convertendo. Então, fé e ciência andam lado a lado. Há caminhos além da ciência que levam à verdade, e Cristo Jesus é o Senhor da verdade espiritual. Deus é a explicação do universo, e a ideia de um grande Criador precede a ciência moderna. Eu já referi 2 vezes ao Wanderson, vou referir a terceira aqui, logo quando eu cheguei aqui hoje de manhã, eu achei que era 9 horas, a gente começou a conversar, e ele falou do design inteligente, que na aula passada a gente passou muito rapidamente, porque daria vários outros estudos aqui, mas é isso mesmo, todos os ramos de conhecimento humano, biologia, física, química, matemática, tudo que a gente pode crer ou entender como ciência exata, dependente de evidência, etc., vai chegar um momento que elas não conseguem mais dar conta do fenômeno, elas não conseguem mais dar conta de explicar algo a mais. Tem um escritor muito interessante chamado Roger Scruton, ele não é nem cristão, mas ele escreve um livro fantástico chamado A Alma do Mundo. Ele só não sabe que essa alma do mundo, esse algo inexplicável, é o Criador, é Deus. Mas ele diz exatamente isso, que a inteligência, ela para num certo limite. E tudo que ele não consegue explicar, essas ciências, essas filosofias, entregam a um ramo hoje, que é o design inteligente, que defende que deve haver um grande projetista, uma mente inteligente, um grande arquiteto, que é capaz de nos entregar essa maravilha que é a criação, né? E aí, eu coloquei aqui, eu acho que não está aí, né? 2 textos também, eu gosto de... A gente está falando aqui, gente,
de algo que muita gente de peso, muito mais peso do que nós aqui, já estudou. Então eu coloquei aqui um texto do Norman Geisler, um outro livro que eu vou circular aqui para vocês. Esse cara aqui é a maior autoridade, ele é batista, é um apologeta, eu acho que ele morreu há pouco tempo, tem pouco tempo que ele morreu. Ele escreveu esse livro aqui, Norman Geisler e William Nix, Introdução Bíblica. Tem um livro maior, isso aqui é só um resumo, mas ele fala de inspiração, ele conta a história da formação do cânon, ele conta a história da Bíblia hebraica, ele conta a história da Septuaginta, da Vulgata, as teorias da inspiração, revelação. Grande parte de tudo que eu disse aqui, eu tirei dessa obra aí, e ele fala algo que é sensacional, e eu vou reproduzir aqui para todos. O ensino de Jesus a respeito da autoridade divina do Antigo Testamento é tão incondicional e tão isento de transigências que não se pode rejeitar. Isso aqui é importante, por favor, prestem atenção. Não se pode rejeitar esse ensino sem rejeitar as palavras de Jesus. Ou seja, rejeitar esses ensinos é rejeitar Jesus. Então, se nós nos intitulamos discípulos de Jesus, é porque nós sabemos que essas palavras, elas são verdadeiras. E essa palavra, essas profecias vieram da parte de Deus. Se alguém não aceitar a autoridade do Antigo Testamento como escritura sagrada, tal pessoa põe em dúvida a integridade do Salvador. Tal pessoa põe em dúvida a integridade do próprio Jesus que a gente diz seguir. Seja o que for que se diga a respeito da inspiração no Antigo Testamento, uma coisa é certa: o próprio Antigo Testamento reivindica a própria inspiração e o Novo Testamento a confirma de modo maravilhoso. Está aí, tirei desse livro aí. E tem um outro também, que é esse que eu acabei de falar, o Roger Libby, o suíço, músico, né, que diz, o teólogo também, mas músico, eu acho isso legal, diz assim, a antecipação de inúmeras descobertas da ciência moderna mostra claramente a inspiração divina da Bíblia. Enquanto a ciência precisou e precisa ser constantemente corrigida e orientada, nunca foi necessário reescrever a Bíblia. Ela sempre manteve a razão através dos milênios. Vale a pena sempre confiar nela e obedecer aos seus mandamentos, mesmo que esses nem sempre fossem compreendidos. E aí eu gosto, o pastor Rick Warren tem um livro, e eu li logo no início da minha conversão também, Uma Vida com Propósito, é um livro fantástico, que tem um trecho dele lá que eu nunca esqueci, dizendo assim, a obediência precede a revelação. Mais ou menos assim, como quem diz assim, às vezes eu não consigo entender, mas se eu crer naquilo ali, o Espírito vai me... Muitos não gostam de falar revelar, né? O Espírito ilumina para a gente entender aquilo que já foi revelado. Isso é uma discussão teológica, quase uma idiosincrasia, né? Não precisa a gente fazer essa distinção aqui. Mas assim, é a fé que nos faz abrir a inteligência e compreender melhor as coisas, porque é o Espírito Santo que testemunha, é o Espírito Santo que nos entrega tudo isso. Então aqui, neste primeiro terço da aula, vou tentar ser um pouco mais breve aqui, a gente respondeu já, eu quero crer, tanto na aula passada quanto nessa, por que nós devemos crer na Bíblia? Por que nós devemos crer na Bíblia? Eu não tenho dúvidas de que a Bíblia é confiável, eu não tenho dúvidas nenhuma. Alguém aqui tem? Se tiver, a gente começa tudo de novo, quem sabe no outro dia. E aí a gente pode partir para o segundo ponto, e a segunda pergunta do pastor Alcides que eu quero responder hoje. Por que então é essa Bíblia? A Bíblia protestante. Alguém trouxe alguma Bíblia católica aqui hoje? Trouxe uma Bíblia católica? Olha que beleza. Pronto. Então, não precisa... Obrigado. Olha como é que o Espírito Santo faz. Eu estou entregando todos os livros aqui para ela, e ela trouxe a Bíblia católica. Isso é muito legal, mas é só para... Ela vai poder examinar e conferir se o que eu estou falando aqui está certo ou errado. A Bíblia católica, ela tem o Novo Testamento idêntico ao Novo Testamento da Bíblia protestante, a gente já falou isso. Mas se ela conferir lá no índice, eu acho que a gente não precisa fazer isso por causa do tempo, vocês confiam nela, tenho certeza mais do que em mim, mas em mim também, né? Eu acho que eu já sou merecedor um pouquinho da confiança de vocês. Mas vocês vão ver ali que no Antigo Testamento da Bíblia dela, vão se conter não 39 livros, mas 46, 7 livros a mais. E aí a gente falou, lá na aula passada, que as escrituras sagradas, que são o cânon é uma palavra que tem vem tanto da tradução grega quanto da hebraica, significa vara de medir, regra, era como se fosse uma medida do limite do comportamento, porque a Bíblia, ao fim e ao cabo,
tem um aspecto normativo também. Gálatas 6:16 deixa isso mais ou menos claro. É uma constituição do céu revelada por Deus a nós. A gente pode dizer isso, que pauta a nossa conduta. Vida, né? É um acróstico. Ela nos dá a verdade, para que nós possamos descobrir o I, a nossa identidade, para que a gente possa, o D, trabalhar as nossas disciplinas espirituais, o A, para que a gente possa aplicar, o A, para que a gente possa viver, para que a gente possa praticar, que é o Sermão do Monte, Jesus. Ele reinterpreta tudo e fala o seguinte: aquele que construir a casa sobre a rocha, esse é o sábio, não é isso, não é o tolo, é o prudente, porque ele pratica a palavra de Deus. Mas enfim, então, quando a gente vê isso, a gente vê que existe uma medida daquilo que foi reconhecido ou descoberto como sendo o cânon, porque a igreja não definiu nada. Isso que eu quero deixar claro aqui para vocês. A igreja, nem a católica, nem a reformada, mas não foi a igreja quem nos entregou o cânon. A igreja descobriu o cânon, a igreja reconheceu o cânon e não definiu. Aí a gente sabe que o cânon do Antigo Testamento foi no Concílio de Jamnia, em 90 depois de Cristo, e aí a gente tem como reconhecimento do cânon do Novo Testamento 2 concílios. Já falamos também na aula passada, concílio de Hipona, com a influência de Agostinho, e de Cartago, 393 e 397, que a gente entende que a partir dali surgiram os livros do Novo Testamento, embora sejam concílios regionais. Mas vamos para frente, ó. A canonicidade, ela é o estudo que trata do reconhecimento e da compilação dos livros que nos foram dados por inspiração de Deus. Ou seja, o que determina se um livro é ou não canônico é o fato dele ter sido inspirado, soprado por Deus. De maneira que, como somente Deus pode conceder canonicidade a um livro, a canonicidade de um livro não é determinada pela igreja, mas descoberta, reconhecida. E uma vez reconhecida, temos a Bíblia, que é uma coleção de livros e, ao mesmo tempo, a norma que governa a fé. Até aqui tudo bem? Vamos lá, então vamos continuar. Quais são os critérios, então, de canonicidade? Na aula passada, eu falei, porque de fato eu ia passar, porque a minha ideia era fazer um corte, que a gente chama epistemológico, um pouco diferente da abordagem que a gente está trazendo hoje, por provocação do pastor Alcides. A gente falou só da apostolicidade e da ortodoxia, ou seja, para que um livro fosse considerado canônico, um livro da Bíblia, era preciso que ele tivesse autoria apostólica e fosse de acordo com a doutrina bíblica, que fosse ortodoxo, fosse correto, tá? Os seus ensinamentos fossem corretos. Mas aqui a gente vai mais fundo um pouquinho com base em Norman Geisler, né? O livro tem que ser autorizado, ou seja, ele tem que afirmar vir da parte de Deus. Ele tem que ser profético, escrito por um servo de Deus. Ele tem que ser digno de confiança, falar a verdade de Deus e do homem. A Bíblia faz isso, né? A Bíblia não é um livro de autoajuda. Ela pega os heróis da fé e mostra os erros dele para a gente. É impressionante isso. Tem que ser um livro dinâmico, possui o poder de Deus, tem que possuir, melhor dizendo, o poder de Deus que transforma vidas. A minha vida foi transformada, eu creio, dos senhores e das senhoras também. E ele tem que ser um livro aceito, que a comunidade judaica da época, ou cristã primitiva, tenha recebido. Então, aceitar é reconhecimento pelo povo de Deus para o qual ele foi escrito. E aí vem aqui, atendendo à provocação do pastor Cid, as razões pelas quais os livros apócrifos foram rejeitados. Via de regra, de uma forma geral, a gente poderia... São tantos os apócrifos que a gente, se fosse falar cada um deles, a gente ia ficar o resto do ano falando aqui. Mas então, basicamente, os livros apócrifos não reivindicavam, como esses que estão aqui, autoridade divina. Não reivindicavam para si origem divina, ou seja, essa autoridade. E aí tem alguns exemplos, livro dos justos, livro das guerras do Senhor e vários outros. Tá? Agora, alguns outros também, apócrifos, né, não eram o quê? Confiáveis. Não eram confiáveis. E por que eles não eram confiáveis? Porque ou eles continham uma de duas, ou às vezes as duas, né? Erros históricos ou heresias teológicas. Heresias teológicas, ou seja, argumentos, afirmações de verdade que não se compatibilizam com os demais livros da Bíblia, com os livros canônicos, né? Ou erros históricos. Aí tem vários exemplos também, eu não corri atrás de todos eles, mas a gente poderia citar N, mas vamos passar por causa do tempo aqui. Ó. Não podiam vir de Deus e apresentar erros teológicos ou históricos. Ora, se a gente sustenta o tempo todo, e essa é a base do nosso argumento, se perguntar assim para vocês, por que a Bíblia é confiável? Vocês vão falar porque é divina.
porque foi Deus que escreveu. Ah, esse cara é maluco. Sou, mas você quer que eu te mostre? Vamos discutir? Vamos sentar aqui, você vai deduzir as razões da tua fé, eu vou deduzir as minhas. Né? E aí pode acontecer que eu não te convença. Pode acontecer de você não me convencer também. Mas se um de nós estiver errado, o que nós perdemos? Nada, né? Mas e eles, os que são ateus, o que eles perderam? A salvação. Sim? Certo ou errado? Existe salvação fora da fé em Jesus Cristo? Qual é o livro que nos apresenta Jesus Cristo? A Bíblia. A salvação não é pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então a Bíblia é a base, porque ela é Jesus o tempo todo. E é a fé em Jesus que nos salva. Então, são esses os critérios. E aí, por que não a católica, né? Por que não a católica? O processo de canonização, onde eu estou aqui? Aqui eu me perdi aqui agora. Calma que eu vou me achar aqui, gente, ó. O processo de canonização era natural e dinâmico. Não, acho que eu passei demais aqui, deixa eu ver aqui, ó. Bom, falando dos critérios de canonicidade, é isso mesmo. O processo de canonização, ele era natural e dinâmico. Não foi uma comissão. Muitas vezes a gente acha assim, esses livros aqui, ó, o Concílio de Jâmia reuniu-se, e lá, 39 livros do Antigo Testamento. O Concílio de Cartago, ou de Hipona, aqui em 393 e 97, ao contrário, né? Reuniram-se e deram esses, primeiro 27, no Antigo Testamento, 39 e agora 27, né? E os 27 novos. Não foi assim. O processo de formação do cânon foi um processo natural, foi um processo dinâmico. Os livros de Moisés, por exemplo, foram aceitos imediatamente pelo povo de Deus. A Torá, os 5 primeiros livros, o primeiro bloco, a lei, instrução, ensino, não tiveram questionamento nenhum. As cartas de Paulo, você vê que nas 13 cartas paulinas, acho que só uma que não, ele defende a sua autoridade apostólica, ninguém duvidava. O livro dos Hebreus teve dificuldade para entrar no cânon, mas o argumento mais forte para ter figurado no cânon era o de ser a autoria paulina. Não estou dizendo que é. Mas se discutiu isso e se argumentou com esse raciocínio. Há, por outro lado, uma controvérsia entre os cristãos no que diz respeito aos livros apócrifos, que do grego apócrifa significa oculto ou difícil de entender, que são os rejeitados pelos protestantes, nós, e os judeus primitivos, os judeus da Palestina, mas aceitos pelos católicos romanos como canônicos. Aí vocês vão falar, desde Cartago e de Hipona? Não. Desde Trento, desde 1546. O Concílio de Trento foi a Contra-Reforma, foi a reação da igreja à reforma protestante. Se o pastor quiser, a gente faz aqui um outro bloco de estudo com os pastores aqui, com gente mais autorizada do que eu, sobre a reforma, para a gente entender. Nós somos uma igreja reformada, precisamos entender a reforma. E o Concílio de Trento nada mais foi do que uma resposta da igreja católica à reforma que surgiu do seio, de dentro da igreja. Então, por que eu digo isso? Porque muitos vão dizer que esses apócrifos, e foi assim que se apelidou-os, né, são deuterocanônicos, ou seja, na segunda vez, ou na repetição do concílio, para ver o cânon, eles foram incluídos. Não foram incluídos lá atrás, e a gente vai deixar isso mais ou menos claro hoje. Então eu volto para minha irmã aqui, para minha amiga aqui, ó. Os 7 livros que tem na Bíblia católica que ela trouxe, e não tem na nossa, que é protestante, Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, ou Siraque, e primeiro e segundo, a Macabeus. Aí vocês vão me perguntar, por que esses livros não se contêm na protestante? Olha o que o Norman Geisler já dizia, neste livro aí que está circulando entre vocês aí, ó. A questão diante de nós é a seguinte: os livros eram escondidos, ou seja, ocultos, a fim de ser preservados, ou seja, tinha um propósito de Deus, porque sua mensagem era profunda e espiritual, ou porque eram espúrios e de confiabilidade duvidosa? É responder essa pergunta. Se a gente se der o trabalho de ler os livros apócrifos, ou deuterocanônicos, a gente vai ver que tem ali mais confiabilidade duvidosa, e eventualmente a gente pode adjetivá-los de espúrios, do que propriamente dizer que se trata de mensagens profundas, mensagens espirituais que sejam compatíveis com os demais livros. Por quê? Porque eles contêm erros teológicos, porque eles contêm erros históricos. E um Deus que nos revela e é verdadeiro não cometeria
o nosso Deus, né? Esses erros. Aqui está minúsculo, aqui eu tenho que ler mesmo, porque aqui, até eu estou com dificuldade de ler aqui, me perdoem. Mas olha só, são 9, nós estamos acabando, gente. Ó. São 9 argumentos pelos quais, e aí, esse cientista, esse livro que está na mão de vocês aí, Norman Geisler, ele fala com muita sinceridade, com muita autenticidade, quais são os bons argumentos da Bíblia Católica, em outras palavras, aí eu já estou parafraseando o autor, né? Primeiro deles, há alusões no Novo Testamento. Se a gente pegar Hebreus 11:35, vai falar das mulheres que receberam seus mortos pela ressurreição. Isso é uma referência a 2 Macabeus 7:12. No livro de Judas, versos 14 e 15, vai falar que Enoque profetizou. Ao falar isso, está endossando, diz esse primeiro argumento, textos contidos em livros apócrifos. Esse é um argumento. Segundo, que o Novo Testamento faz da versão da Septuaginta, e o fato da Septuaginta conter os livros apócrifos em apoio ao cano alexandrino ou cano longo. Gente, quem não ouviu falar até hoje aqui de Septuaginta? Septuaginta era uma tradução da Bíblia hebraica para o grego, feita por 72 copistas judeus que foram reunidos a pedidos do rei Ptolomeu II, depois da influência alexandrina, de Alexandre o Grande. Vocês conhecem a história, né? É preciso a gente conhecer a história do cristianismo para entender que antes houve aquela grande conquista de Alexandre, que conquistou quase a Ásia toda, etc. E aí depois, quando Alexandre morre, o seu reino é dividido em 4 grandes generais, e 2 que interessam aqui, Ptolomeu e Seleucida, se dividem, né? Um tem um judaísmo mais exacerbado, o outro cede melhor, estou fazendo um resumo aqui muito rápido, a filosofia helenística da época, a todos os valores gregos. Alexandre era da Macedônia e tal. E aí existe um evento histórico que a gente precisa estudar, se a gente quiser conhecer a fundo essa matéria, a revolta dos Macabeus, existe tudo isso. Neste contexto, 3º século antes de Cristo, 250, vem, por conta da influência de Alexandre, mas determinado por esse rei Ptolomeu, o quê? A tradução da Bíblia hebraica, que não continha os livros apócrifos, eram só os 39 do nosso hoje Antigo Testamento, traduz para a Septuaginta, é a versão grega. Algumas versões, não todas, figuraram na Septuaginta, dos livros apócrifos. Então você tem versões, é verdade, da Septuaginta, hoje, que contém os livros apócrifos. E esse é um argumento daqueles que sustentam que deve ser a Bíblia católica, porque seriam aceitos os apócrifos, né? Um terceiro argumento, os antigos manuscritos gregos completos da Bíblia contêm os livros apócrifos do Antigo Testamento. Um outro, que é bem fraquinho aqui, a arte cristã primitiva reflete o uso dos apócrifos. Ou seja, aquilo que a arqueologia descobria, a arte é a expressão cultural do ser humano. O cara faz lá uma escultura, alguma coisa em barro, argila, seja lá o que for, e coloca ali uma historinha, isso era muito comum, que tinha um livro apócrifo. E aí eles tentam colocar esse argumento como um argumento para validar a existência do livro na Bíblia católica, né? Os primeiros pais da Igreja do Ocidente, Clemente de Alexandria e Orígenes, aceitaram e usaram os apócrifos, é verdade. A influência de Agostinho nos concílios de Hipona e Cartago, que, como eu falei, não foi um grande concílio universal, mas foi um concílio regional. E aí eu entendi porque o pastor Alcides, né, Agostinho, eu ainda brinquei com ele aqui, eu falei assim, eu vou trazer Agostinho aqui, vou citar inclusive um trecho de Confissões e tal, mas foi graças, a gente vai ver ao fim e ao cabo, a influência de Agostinho na Igreja Ocidental, que em 1054 vai se dividir, lá o grande cisma do Oriente e do Ocidente, que esses livros apócrifos figuram na Bíblia católica. A gente vai ver isso mais para frente um pouquinho. E aí, o seu reconhecimento pelo Concílio de Trento, já falamos, o uso não católico dos apócrifos nas igrejas de tradição ortodoxa oriental e na igreja anglicana. Várias igrejas ortodoxas e a igreja anglicana usam nos seus cultos públicos e às vezes fazem, inclusive, leituras públicas dos livros apócrifos. E aí eles falam o seguinte, poxa, se essas igrejas, que são igrejas que não são igrejas católicas, apostólicas, romanas, estão usando, é porque elas estão endossando a Bíblia católica. E a gente vai ver que isso não é verdade. Por último, o fato de terem sido encontrados livros apócrifos entre os rolos da comunidade do Mar Morto, em Qumran, o que revelaria indícios de terem sido usados por judeus palestinos, que eram os essênios, antes de Jesus, tá? Esses são os argumentos que os católicos, e o mais forte deles aqui, para a gente ser resumido, né? Por que os livros apócrifos deviam estar, inclusive, na Bíblia protestante?
porque eles estavam na Septuaginta. Jesus leu lá, naquela passagem que ele está no templo, aos 12 anos de idade, qual livro? Ele leu o trecho de Isaías, mas de qual livro? Septuaginta. Então, ao Jesus ler esse texto, e como os discípulos se faziam referência o tempo todo à Septuaginta, o argumento católico diz basicamente isso: se a gente não reconhecer a canonicidade dos apócrifos, nós estamos desautorizando ao Senhor Jesus e a autoridade apostólica. Nós estamos desautorizando ao fim e ao cabo para eles a autoridade da igreja. Mas isso não é verdade, e a gente vai ver aqui por que não. E aí um resumo que a gente faz é isso aqui, ó. Esses argumentos defendem, ao fim e ao cabo, que houve um amplo emprego dos livros apócrifos pelos cristãos desde os tempos mais primitivos, o que evidenciaria sua aceitação pelo povo de Deus. E essa tradição vai culminar no reconhecimento canônico desses livros no Concílio de Trento, que disse o seguinte: o sínodo, ou seja, o concílio, recebe e venera todos os livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, incluindo os apócrifos, entendendo que um único Deus é o autor de ambos os testamentos, como se houvessem sido ditados pela boca do próprio Cristo ou pelo Espírito Santo. Se alguém não receber tais livros como sagrados e canônicos, em todas as suas partes, da forma que têm sido usados e lidos na Igreja Católica, e aí nos abençoou, né? Seja anátema, nos excomungou, porque a nossa Bíblia não recebeu esses livros como canônicos, tanto que no Antigo Testamento, os 7 que se contêm na Bíblia da irmã, não estão nos nossos, e o Concílio de Trento nos excomungou. Mas aí vem os argumentos que estão menores ainda, mas eles são mais relevantes, tá, gente? Aqui é um paradoxo, eles ficando menorzinhos ainda, mas aqui, vou ter até dificuldade de ler, vou procurar no meu papel aqui, ó. Quais são os argumentos em prol, está aqui, ó, da aceitação dos apócrifos no Novo Testamento? Em prol, desculpa, em prol não, né? Em prol da rejeição, é esse aqui, ó. Primeiro deles, autoridade do Novo Testamento. O Novo Testamento jamais faz referência a um livro apócrifo indicado como inspirado, como a gente viu aqui, como não é o caso, de 2 Pedro 3,15. 2 Pedro 3,15 faz referência aos outros escritos de Paulo, mas vocês não vão encontrar nos livros do Novo Testamento referência a um livro apócrifo como inspirado. A gente tem Judas, sim, é verdade, mas essa referência não dá autoridade divina ao livro. Não é o fato de um livro ser citado por um livro canônico que ele se transforma em canônico. Ele pode servir de fonte histórica, ele pode ser útil até para discussão e edificação, eventualmente naquilo que não contrasta com as verdades fundamentais da fé cristã. Mas não é o fato de um livro canônico citar outro que o transforma em livro canônico. Segundo, a tradução dos 70 ou da Septuaginta, e o fato dela conter os livros apócrifos não pode servir de argumento, porque a Palestina era o lugar do cânon judaico e não Alexandria, no Egito. Aqui a gente tem que entender um pouquinho de história da igreja. É muito difícil a gente resumir tudo isso aqui, porque nós estamos falando de séculos e séculos de história da igreja. Mas desde os tempos primitivos cristãos, a gente vai entender que houve 3 grandes escolas. A escola da Síria, em Antioquia, né? A escola de Antioquia, na Síria, melhor dizendo, do pastor Inácio de Antioquia, que era Palestina propriamente dito, tinha uma pegada pastoral. Tem a do norte da África ali, que é Cartago, Tertuliano foi o grande digamos, mentor dessa escola de Cartago. E tem, por outro lado, Antioquia, Síria, Cartago, e qual é a outra que está faltando? Alexandria, com Clemente, foi referido pelo pastor Alcides aqui, Clemente de Alexandria e o seu discípulo, digamos, que é Orígenes. Então, essas duas, de Tertuliano e de Clemente de Alexandrina, são as ocidentais, são as que vão ser ratificadas mais tarde, alguns séculos depois, por Agostinho, e vão fazer uma influência ocidental muito grande, numa linha completamente diferente ao judaísmo de origem, que é a escola da Síria, a escola de Antioquia. Então, o cânon deve levar, é o que esse autor sustenta, em consideração a origem, não a escola de Alexandria, mas da Palestina, né? A escola
dos judeus primitivos. O fato de ela conter os apócrifos apenas comprova que os judeus alexandrinos traduziam os demais livros religiosos judaicos do período intertestamentário, que é aquele período entre o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, aí tem aqueles 400, uns dizem 430 anos de silêncio profético, período interbíblico, até o primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus, né? Ao lado dos livros canônicos. Terceiro argumento, a Bíblia cristã primitiva. Jesus e os escritores do Novo Testamento sempre fizeram citações da Septuaginta, mas jamais mencionaram um livro sequer dentro dos apócrifos. Então é a mesma coisa de Judas, do argumento de Judas. Se Jesus e os discípulos estão se referindo à Septuaginta, não significa que a Septuaginta e todos os livros que nela se contêm é sagrado, é canonizado, ou pelo menos os livros que não foram aceitos nos cânones. Né? Não é o fato de haver referência por Jesus e seus discípulos que confere autoridade aos apócrifos que algumas versões da Septuaginta contêm. Tá? A arte cristã primitiva não constitui base para apurar a canonicidade dos apócrifos. Aquele argumento é quase risível, né? O fato de se achar um achado arqueológico lá com um texto de um livro apócrifo, eu não confiro status de autoridade divina, de inspiração, de canonicidade por si só, por esse argumento, né? Outro argumento aqui, quinto, são só 9 e a gente encerra. Os primeiros pais da igreja, nenhum dos primeiros pais da igreja de envergadura, anteriores a Agostinho, aceitou os livros apócrifos canonizados em Trento. Gente, Agostinho é quarto século, 300 e qualquer coisa. Eu tenho toda uma história do cristianismo que precede, que é a história de Constantino, a conversão de Constantino, o Império Romano, o imperador, né, o Edito de Milão, 313, o edito, muitos dizem, né, a liberdade, num primeiro momento, dos cristãos professarem publicamente a sua fé, e depois Teodósio, em 391, vai afirmar como religião oficial do Estado. Tudo isso tem que ser levado em conta, porque o Estado romano se apropriou da igreja. E a influência que isso exerceu em Agostinho e de Agostinho para as outras versões a partir do século IV é que vão causar tudo isso aí. É o ponto dessa questão. Então, toda essa influência para o argumento de que os apócrifos devem constar no Antigo Testamento, no cânon bíblico, levam em consideração essas circunstâncias que a gente não pode deixar de levar em conta, né? E, anteriormente a Agostinho, nenhum dos pais citou, né? Aí vem aqui o número 6, o cânon de Agostinho. O testemunho de Agostinho não é definitivo, e ele fala em deuterocanonicidade, e não canonicidade pura, num livro, numa obra dele muito conhecida, ao lado de Confissões, você tem Cidade de Deus, né? Os concílios de Hipona e Cartago foram locais pequenos e influenciados por ele e pela tradição da Septuaginta grega. Jerônimo, que já é outro estudioso, que traduziu a Bíblia hebraica para o latim, e vai escrever uma Bíblia lá no terceiro depois de Cristo, século terceiro depois de Cristo, chamada Vulgata. A história de Jerônimo é interessante, gente, porque primeiro que ele era um craque, e segundo, que ele estudou a fundo o hebraico, se cercou de rabinos hebraicos para conseguir fazer essa tradução. Muitos dizem, inclusive, que ele não traduziu da Septuaginta, ele traduziu direto da Bíblia hebraica para o latim, mas o que é importante, ele chegou a dizer que só por cima do cadáver dele, os livros apócrifos se conteriam na Bíblia. Então ele não queria colocar os apócrifos, mas um papa, que foi o Damásio, se não me engano, não me lembro agora do nome do papa, mas acho que foi o Papa Damásio, forçou Agostinho, e na versão posterior da Vulgata latina, Vulgata no sentido de ser, não é de ser vulgar, mas de ser popular, né, do povo, né, Vox Populi e tal, fizeram constar de fato os livros apócrifos, mas não por conta de Jerônimo, e sim por conta da própria Igreja Católica, por conta do Papa Damásio, depois de Jerônimo morrer. O cânon de Agostinho, né? Bom, já falei aqui do cânon de Agostinho, e eu falei isso mesmo, que ele chegou a se recusar a traduzir os apócrifos para o latim, tá? E os apócrifos só foram incluídos após a sua morte. 7, o Concílio de Trento. Na realidade, a inclusão dos apócrifos nesse concílio foi reação a Lutero, que desafiou a canonicidade de Macabeus e seu apoio à oração pelos mortos, segundo a Macabeus 12, 45 e 46. 8,
Uso não católico. Embora os não católicos façam uso dos livros apócrifos, nunca lhe deram a mesma autoridade canônica do resto da Bíblia. Usam, aí eu estou me referindo àquelas igrejas anglicanas e ortodoxas orientais. Usam os livros apócrifos aqui, ó, como devocionais, mas em nenhum momento, nas suas liturgias eclesiásticas, elas afirmam essas verdades como doutrina bíblica, como ensinamentos autorizados. E aí, como afirmação doutrinária, eu coloquei aqui, né? 9, os rolos do Mar Morto. De fato, pode-se presumir que naquela comunidade cristã, que na realidade era uma seita judaica, porque quando a gente vai estudar a história primitiva do cristianismo, a gente vai ver que judeus, essênios, fariseus, saduceus, zelotes, herodianos e alguns outros eram seitas. Como é que Jesus tratou as seitas? A gente sabe, né? O mínimo que ele falava era raça de víboras. Os fariseus conheciam a lei muito, mas muito, conheciam demais, eram grandes conhecedores da lei. Mas Jesus reinterpretou tudo, chamou eles de sepulcro caiados, porque eles eram um de fora para dentro e não de dentro para fora, mas essa é outra discussão, eu não vou abrir essa janela agora. Então, o fato de serem achados livros na comunidade de Qumran, os rolos do Mar Morto, não considerava esses apócrifos como canônicos, já que não foram só esses livros, foram vários livros, foi uma verdadeira biblioteca de livros com numerosos livros, não havendo citações autorizadas sobre os apócrifos. E aí eu entro aqui está um slide maior, eu creio, para a gente ler aqui, encerrando. Ó. O cânon do Antigo Testamento, isso aqui é importante, se a gente fixar isso aqui, a gente vai ter muito argumento do porquê a gente deve crer na Bíblia. Vou circular mais um aqui para os irmãos, ó. Todos aqui com 2 vezes, né? Vai e volta, né? Por que crer na Bíblia? Esse livro aqui de John MacArthur, muitos falam, né? Eu gosto muito também, e ele responde muito de tudo isso que a gente está falando aqui também. Mas, o cânon do Antigo Testamento, até a época de Neemias, que é reinado de Dario II, 423, 404 a.C., compreendia 22 ou 24 livros em hebraico. Aí vocês vão falar, mas não eram 39? É porque primeiro a Samuel e 2 Samuel eram um livro só, 1 Crônicas, 2 Crônicas era um livro só, 1 Reis, 2 Reis era um livro só, Esdras e Neemias eram um livro só. Então você tinha compilações que eram rolos muito grandes, e depois eles dividiram, mas antes eram 24, ou 22, e não os 39. Né? Livros em hebraico, que na Bíblia cristã seriam os 39. Depois do século IV, aí acrescento eu aqui, ó, por causa da influência da tradução grega de Alexandria, alguns pais da igreja, de modo especial no Ocidente, por conta da influência agostiniana, mencionaram os apócrifos e a igreja, em grande parte por influência de Agostinho. Deu-lhes uso mais amplo e eclesiástico, até a época da Reforma. A Reforma foi em 1517, os pré-reformadores começaram muito antes, a gente sabe de John Huss, John Wycliffe, todos aqueles que antes, Savonarola, todos os que antes de Lutero se pronunciaram, eles não consideravam canônicos nenhum desses livros apócrifos, né? Eles vieram a ser canonizados apenas na Contra-Reforma, Concílio de Trento, não tendo recebido o apoio da história. Então, a conclusão de Norman Geisler, agora é que é a conclusão dele, tá? 1, a comunidade judaica jamais aceitou os apócrifos como canônicos. 2, não foram aceitos por Jesus e nem pelos autores do Novo Testamento. 3, a maior parte dos pais da igreja rejeitou sua canonicidade. 4, nenhum concílio da igreja, os grandes, né? Aqui eu acrescentei, tá? Nicéia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, enfim, os considerou canônicos, senão apenas no final do século IV e a partir do século IV. Né? Jerônimo rejeitou a peso de vida, né? A custo, melhor dizendo, de vida. Ele falou que somente por cima do cadáver dele os livros apócrifos se conteriam na Vulgata que ele traduziu. Né? Jerônimo rejeitou os apócrifos. Muitos estudiosos católicos romanos, ainda ao longo da Reforma, rejeitaram os apócrifos. Nenhuma igreja ortodoxa ou anglicana ou protestante reconhece os apócrifos ou reconheceu como inspirados e canônicos no sentido integral dessas palavras. E por quê? Porque eles não reivindicam ser proféticos, como a gente falou, não detêm
a autoridade de Deus, contém erros históricos, ali não dá tempo de entrar, mas a gente podia olhar ali, Tobias 1, 3, 5, 14, 11, era uma discussão se Jerusalém devia ter sacrifícios ou não, é um erro histórico e teológico, uma heresia teológica assim, quase grotesca, né? Oração pelos mortos, eu vou ler um pedacinho aqui de Macabeus para a gente encerrar. Além disso, a maior parte de seus textos já se contém nos canônicos, e nada acrescentam ao nosso conhecimento das verdades messiânicas. Se vocês me dissessem assim, e eu lanço o desafio aqui para a igreja, a gente vai continuar discutindo isso aqui, eu estou aprendendo juntamente com vocês, eu só fiz o trabalho de pesquisar, sistematizar tudo isso e tentar trazer de forma clara aqui para vocês. Mas se vocês lerem, se derem a esse trabalho, né, porque eu não sei nem se vale a pena, eu estou falando, eu não li todos os apócrifos até hoje, nem pretendo fazê-lo, mas se vocês quiserem, a título de investigação científica e acadêmica, estudarem os apócrifos e mostrarem alguma coisa que eles contribuam para a formação da fé cristã e das verdades fundamentais do Evangelho, aí a gente volta a discutir. Mas não, eles não trazem contribuição nenhuma, eles não trazem nada que valha a pena no sentido de verdades fundamentais do Evangelho, né? Não acrescentam ao nosso conhecimento das verdades messiânicas. Por fim, o povo de Deus, a quem os apócrifos teriam sido originariamente apresentados, recusou-os terminantemente. Isso é importante, gente, porque a gente olha, está discutindo aqui em 2021 esse tema. Só que lá no início, desde antes de Cristo, Bíblia hebraica, durante os primeiros séculos da era cristã, até o século IV, não existia essa discussão. A partir do século IV começa aqui fenômeno. Idade o quê? 476 depois de Cristo, queda do os estudantes, vamos lá, queda do Império Romano do Ocidente marca o fim da Idade Antiga, gente, parabéns. E começa a Idade Média, que vai acabar em 1453, não é isso? Com a queda do Império Romano do Oriente pelos turcos otomanos, Constantinopla, que veio de ser Bizâncio, Constantinopla, e hoje é o quê? Istambul. Perfeito? Todos sabem isso, né? Estou só rememorando a história aqui para vocês. Em 476 depois de Cristo começa a Idade Média. Então, essa discussão que a gente está travando aqui em 2021 foi porque a Idade Média, na Idade Média, o papado, a Igreja Católica Apostólica Romana, sim, aí sim, já apropriada pelo Estado depois de Constantino, se apropriou disso e começou a discussão. E até hoje, isso tem reflexos entre nós. Mas eu penso que com a graça e a misericórdia de Deus, a gente conseguiu trazer aqui hoje alguns elementos para que a gente esclareça isso, de dizer o seguinte, essa discussão é válida, para que a gente possa ter razões para sustentar o quê? A nossa fé. E a nossa fé, ela assenta na Bíblia protestante. Obrigado, pastor. Podem se mirar aqui no exemplo do pastor José Roberto aqui, e trazerem os livros aqui de volta, também que eu guardo com muito carinho, empresto sim, com absoluta certeza, mas eu sou apaixonado por esses livros, sou apaixonado pela Bíblia, mas, sobretudo, eu sou apaixonado pelo Senhor Jesus. Tá? Porque primeiro é Jesus, primeiro é Deus, Deus diz, as Escrituras dizem, e a igreja, obrigado pastor, deve dizer. Então, gente, ao fim e ao cabo, vou pedir para o pastor Cid vir aqui, que eu sei que ele é um estudioso dessa área também, que ele adora. Obrigado, pastor. Obrigado, queridas. Que feio, né, eu pedindo os livros de volta. Mas eles estão à disposição aqui. Vou pedir para o pastor Cid fazer uma oração aqui para nós, para abençoar, conseguir terminar antes de meio-dia. É muita coisa, o desafio aqui, pastor Cid, é o dia de nós conseguirmos resumir e trazer aqui, não sei se eu falei mais ou menos de uma hora, eu até me perdi aqui, mas a gente poderia continuar falando aqui, ó. Isso aqui tudo eu já falei, isso aqui eu já falei. E tem muita coisa aí, a partir da semana que vem, da gente falar de história da Idade Média, da gente falar do porquê que nós estamos discutindo isso aqui, mas eu penso que ficaram bem respondidas, e se não ficaram, a gente olha o vídeo, eu próprio vou ver e ver os erros que eu cometi para tentar corrigir na próxima, né? Mas se os pastores ficaram quietos é porque eu acho que está tranquilo, né, pastor? Foi endossado, tá? Porque a gente erra, gente. Eu sou só um estudioso, como eu disse, apaixonado por Jesus. Mas a gente vai continuar isso, porque a gente precisa sustentar com verdade, com firmeza, as razões da nossa fé. Graças a Deus.